E aí, futuro servidor, professor Arnes aqui para mais uma aula sobre Estatuto da Barra dos Coqueiros, nossa parte 2 sobre sanções administrativas. Tá preparado? Vamos lá para as dicas, direto ao ponto no que a banca pode cobrar de você? Então vem, sem enrolação, ó, vamos começar. E então, meus queridos alunos, hoje nós vamos verificar as sanções que faltam, né? Na aula passada, quem não assistiu a parte 1, tem já o vídeo aqui no YouTube da parte 1, tá? Você vai lá, assista, que a gente falou sobre as responsabilidades civil e das penalidades de, se eu não me engano, advertência, multa e demissão. Só que só são essas três? Não, a gente viu que ainda tem suspensão, destituição do cargo e cassação. Então, ó, bora comigo aqui que agora a gente vai falar sobre a suspensão. O que eu preciso saber da suspensão na minha prova? Ó, preste atenção aí no esquema. Nosso esquema mostra aí, ó, quando que vai ser aplicada uma suspensão. Aí nós temos 4 possibilidades aí. Nós podemos aplicar suspensão nos casos de falta intencional ou revestida de gravidade. Professor, que diacho é isso? Lembra de uma coisa, isso aqui é uma dica para vocês. A banca Sebrasp, ela vai cobrar texto da lei. Então, o que eu tenho que colocar na minha caixolinha é a primeira situação de suspensão, falta intencional ou revestida de gravidade. Tá? Mas para você assimilar o conteúdo e colocar na sua cachola, o que você vai ter que entender é o seguinte: o que é uma falta intencional? Poxa, uma falta é nada mais de que eu estar fazendo alguma coisa que é proibida. Então, a partir do momento que tu vai lá no artigo 104, que lista todas as proibições, e lá fala que você é proibido de retirar qualquer objeto, documento da repartição sem autorização do seu chefe. Cara, se sem querer querendo, tá aqui, tô com um lápis aqui, você lá, esse lápis é lá do seu trabalho, você fazendo sua atividade, na hora de ir embora sem querer colocou no seu estojo e foi embora. Poxa, foi intencional? Não foi. Então, provavelmente aí pode ser uma advertência que você levou, né? Pode levar, tá? Ah, professor, cabe isso? Gente, exemplo, na prática é outra coisa. Na sua prova vai cair teoria, não vai cair prática. Mas coloque na cabeça assim. Então, levei sem intenção. Agora, se eu pegar esse lápis e intencionalmente eu colocar dentro da minha bolsa, olhar para um lado e para o outro para ver se alguém viu, aí, se caso eu responda por essa ação de tirar um objeto, né, sem autorização do chefe, pode ser uma suspensão, perfeito? Segundo caso, violações das proibições do Estatuto. Então, qualquer violação daquelas proibições do artigo 104 do Estatuto, você vai poder levar uma suspensão, perfeito? Lembra o seguinte, professor, preciso decorar o artigo 104? Ninguém vai decorar o artigo 104. Não tem como decorar o artigo 104, porque é em torno aí, eu acho, de 23 incisos. É muita coisa para decorar. Aquilo ali é intuitivo. Você sabe o que é errado. Ausentar-se do serviço sem autorização do chefe, é certo ou errado? É errado, é uma proibição. Retirar o objeto sem autorização do chefe é uma proibição. Faltar sem justificativa é uma proibição. Então a proibição, ela está dentro do coraçãozinho de vocês. Vocês têm senso de saber o que é certo e o que é errado. Então, nada de decorar isso. Aí vem aí, terceiro caso, reincidência de falta já punida. Você já foi punido, às vezes com uma advertência, às vezes com uma multa, às vezes com até uma própria suspensão. Então, caso você seja um reincidente, você já foi punido antes, a aplicação da suspensão é a mais cabível no seu caso. Ah, professor, mas se foi uma falta muito grave, claro que eu posso aplicar uma demissão ou, no caso, uma destituição, né? Mas a suspensão ela também vai servir para a reincidência de penalidade já punível. Gradação da penalidade mais grave, né? Gente, em nenhum momento o Estatuto ele estabelece o que é leve, o que é uma penalidade, uma falta leve ou uma falta grave. Ele não estabelece isso. Tanto que lá na advertência, na aula parte 1, ele fala que a advertência vai ser aplicada em faltas leves. O que é leve e grave é a cargo da administração. Então a gente não tem que se preocupar com isso para a hora da prova. Porque eu volto a falar, vai cair o texto da lei. E aí ele fala, gradação da penalidade mais grave. Ponto. Se a penalidade, a administração entender mais grave, ela vai aplicar a suspensão.
Perfeito? Agora, para mim, essa é a parte mais importante que você tem que decorar. O prazo da suspensão. A suspensão é de até 60 dias. Eu estou dizendo que é 60 dias que vai ser aplicada a suspensão? Não. Ela pode ser de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 60 dias. Até 60 dias posso, no máximo 60 dias. Passou de 60, não posso aplicar suspensão, porque a suspensão tem esse prazo máximo. E isso é importante você colocar, tatuar na sua cachola, porque isso é a informação que a CESP gosta de cobrar. Perfeito? Tome cuidado. E lembrando, na parte 1, por isso que é importante você ver a parte 1, a gente verificou que a suspensão ela pode ser convertida em multa. Se eu falar bem assim, olha, a pessoa suspensa, ela fica afastada dos serviços. E como a gente vai ver aí no outro ponto, durante a penalidade perde todas as vantagens e os direitos. Então, o cara fica 10 dias, se a suspensão for de 10 dias, é 10 dias em casa sem receber. Sem receber. Só que aí pode ser prejuízo para a administração em relação à prestação de serviço público. Então, eu converto isso em multa. Aí a multa, lembra que quando a suspensão é convertida em multa, ele vai ficar trabalhando, deve permanecer no serviço, só que vai receber somente 50% do valor diário que ele tem direito. Então, a multa ela é revertida em 50% do valor que ele tem direito. Se a diária dele é R$ 80, ele só vai receber 40 durante o prazo que foi estipulado da suspensão. Correto? Isso a gente viu na aula 1. Suspensão, morreu. É isso aí. Agora a gente vai verificar a destituição do cargo. Lembrando, essa destituição do cargo nada mais é que a pessoa deixar o cargo em comissão ou a função de confiança. Lembrando, cargo em comissão, qualquer pessoa, pode ser servidor efetivo ou não. Já a função de confiança, somente para quem é cargo efetivo, aquele que fez concurso público. Opa! Não é coronavírus, tá? Não é coronavírus, vamos lá. É espirro aqui, que eu tenho, às vezes, alergia ao cheiro forte, tá? Então, essa destituição do cargo aí, quando ela é aplicada, e a gente tem aí 3 casos. Quando eu sou uma pessoa que exerce função de confiança ou cargo em comissão e eu levei uma suspensão e essa suspensão é maior que 30 dias. Se for até 30 dias, eu continuo exercendo o cargo em comissão e a função gratificada. Se for acima de 30 dias, corta. Eu não sou mais cargo em comissão ou não tenho mais função gratificada. Falta de exação no desempenho da atividade. Olha o nome, para que complicar com esses nomes chatos, né? O que é exação? É falta de empenho, né? Eu tô ali enrolando, eu não quero trabalhar, fico fazendo só a firula ali para acharem que eu estou trabalhando. Então, essa falta de exação no desempenho da atividade também acarreta destituição do cargo em comissão ou da função gratificada. Não estou falando nada de carga efetiva aqui, tá? E a última situação, contribuir para a não apuração de falta no devido tempo de outra, seja por benevolência ou negligência. Cara, o que é essa apuração da falta? A gente está estudando aqui as sanções administrativas. Eu vou postar para vocês aqui também as aulas sobre a apuração da irregularidade, que pode ser tanto por processo administrativo e sindicância, perfeito? Só que o que eu tenho que compreender nessa parte aqui é o seguinte: eu, como detentor de um cargo em comissão ou função gratificada, caso eu fique sabendo que o servidor está cometendo uma falta, eu tenho que agir para instaurar, se for da minha competência, um processo administrativo ou uma sindicância. Caso eu feche, cara, mas o cara é meu amigo, eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. Finge que não viu. Eu estou cometendo aqui, né, uma falta que é punível com destituição do meu cargo, porque eu agi com benevolência. E quando eu acho com negligência? Negligência é o esquecido, é o famoso leso, né? Ele viu a falta e falou assim: ai, cara, eu tenho que ir embora, depois eu faço isso, depois eu apuro isso aí, e acaba esquecendo. Então, nesses 2 casos, ele vai ser destituído depois do processo administrativo ou sindicância. Perfeito? E aí ele coloca, ó, quando aplicada a carga em comissão, não importa a perda do cargo efetivo. Por quê? Eu sou um servidor efetivo da Barra, eu passei como assistente administrativo. Lá dentro eu fui chamado para exercer um cargo em comissão. Coisa boa, né?
está exercendo esse cargo em comissão e aí você recebeu uma falta, foi punido com uma falta acima de 30 dias. O que vai acontecer? Tu vai perder o cargo em comissão, mas tu não vai perder o teu cargo efetivo. São duas coisas diferentes aí. Você tem cargo efetivo e esse cargo efetivo pode também exercer um cargo em comissão. Só que quando você é destituído do cargo em comissão, você não vai ser demitido da administração pública, você vai ser destituído do cargo e continua sendo servidor, só que agora somente exercendo seu cargo efetivo, perfeito? Continuando, agora vamos falar da cassação. Cassação é cessação, né? É cessar. Só que por que eu falo cassação e não demissão, professor? Porque demissão eu falo para o servidor que está ativo, aquele que está trabalhando. Cassação eu falo para aquele servidor que a gente fala que está na inativa, ele não está trabalhando. Exemplo aí, o aposentado e quem está em disponibilidade, aquele que é mandado para casa com proventos proporcional ao tempo de serviço. Quando há cassação da disponibilidade da aposentadoria? Primeiro ponto que eu tenho que saber é quando eu cometi uma falta em atividade. O aposentado ou disponibilidade, ele não pode cometer nenhuma falta enquanto ele está na inatividade, enquanto ele está em casa. Então, ele vai ser punido por alguma coisa que ele fez enquanto estava em atividade. Ele fez enquanto estava em atividade, ninguém percebeu ou ainda estava apurando, aposentou ou foi colocado em disponibilidade. Vai continuar a apuração. Quando chegar um resultado, aí, caso esteja no dispositivo que a gente vai ver agora, ele vai ser afetado. E aí a gente tem cassação da disponibilidade, nós temos 6 situações. Primeira, praticou quando em atividade qualquer dos atos para os quais é concominada nesse estatuto a pena de demissão. Então, qualquer situação que é aplicável a pena de demissão, vai ser cassada a minha disponibilidade. 2. Aceitou o cargo ou função pública contra a disposição expressa em lei. Né? Ele assumiu de forma ilegal um cargo ou uma função pública. Tá? 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem autorização legal. Ou seja, ele foi ser representante de outro Estado, sou representante da Argentina, né? Não pode, para o servidor público, não pode, tá? A não ser que existe, né, uma autorização. Quarta situação. Firmar contratos de natureza comercial ou industrial com a administração municipal, por si ou como representante de outro, né? Eu vou participar de uma licitação, eu tenho uma empresa e aí eu vou firmar um contrato. Não pode. Se você é servidor, não pode. E não adianta você colocar um representante. Exemplo, eu tenho uma empresa, mas quem representa essa minha empresa é minha esposa. Aí ela vai lá e participa e ela que vai assinar. Também não pode. Eu não posso nem eu e nem nomear um representante para fazer isso. Então, é proibido, punível com pena de cassação da aposentadoria. E exercer advocacia administrativa é eu ser advogado e estar praticando a advocacia contra o próprio município que eu estou trabalhando, né? Então também é proibido. E praticar usura. Usura é apego ao dinheiro, é eu estar fazendo empréstimo lá dentro e cobrando juros altíssimos para os meus colegas, né? Servidor público, eu falo bem assim que não é servidor público se não tiver um consignado no contra-cheque, né? Então ele pode também ajudar os colegas fazendo empréstimo, mas com isso ele está praticando usura e, se for em atividade, cassação da disponibilidade. E a cassação da aposentadoria? A cassação da aposentadoria só são 3 casos, que são os 3 primeiros casos da disponibilidade, como está aí no slide para vocês. Ó. Praticou com em atividade qualquer um dos atos no quais é combinada pena de demissão nesse estatuto, aceitou o cargo ou função pública contra disposição expressa em lei e aceitou representação de Estado estrangeiro sem autorização legal. Meus queridos, não fique caçando pelo em ovo, vai cair texto da lei. Então aí a gente finaliza as 3 sanções administrativas que faltavam. Agora, meu querido, é só revisar. É só revisar. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que muita gente sai no meio do vídeo, mas você que me acompanhou até o final, o que vai acontecer? Quinta-feira vai ter um vídeo. Amanhã, hoje é quarta? Amanhã. Amanhã vai ter um vídeo aqui no canal com uma surpresa para vocês. Um presente que eu vou te dar. Não tem esse slide que eu mostro aqui, cheio de esqueminha?
eu fiz um e-book dele e vou disponibilizar para vocês por tempo limitado, gratuitamente. Então fique acompanhando, perfeito? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, de comentar se você gostou, o que falta melhorar. Professor, eu quero que você dê aula a respeito disso, minha dúvida é essa. Compartilhe se você gostou, isso me ajuda bastante. E espero que você esteja aí focado na sua aprovação, tá? Próxima. Um abraço e até a próxima aula.